Bom dia, a paz de Deus seja com todos os ouvintes. Espero que essas informações da Palavra de Deus possam alcançar mais pessoas. Não esqueçam de dar o like e também subscrever-se para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações de grande preciosidade, tanto ao que precisa, como se você acha que não precisa, serve para outro, porque você vai mudar o seu ponto de vista cristão baseado em doutrina, a doutrina que machuca, a doutrina impositiva. É melhor a doutrina de Jesus Cristo, é a doutrina do amor, da misericórdia, a doutrina da piedade. A piedade é a doutrina de preocupar-se do bem-estar do outro, seja ele quem for, seja ele considerado como justo, injusto, transgressor, pecador, porque Jesus veio para o pecador. Ele disse que o são não precisa de médico, mas os enfermos sim. O pecado, a falta de respeito, a falta de consideração ao próximo, isso é uma enfermidade. É uma enfermidade a nível de alma, no conceito do espírito da pessoa. Um assunto que eu escolhi hoje para nós lermos está no livro de Romanos, 11 de Romanos. Aqui está tido como o futuro de Israel. Eu mudo um pouco o cabeçalho e digo o fim, Israel e a igreja. Eu sirvo a Deus há 38 anos. Eu nunca li essa palavra na igreja e nunca vi ser lida em nenhuma igreja. E tampouco nunca vi uma pregação na internet sobre isso. Pode ter, mas eu nunca vi. E é de grande importância o conhecimento desse tema, porque aqui fala sobre a situação de Israel e a situação da igreja. A igreja por aquela a qual Jesus Cristo morreu e deu sua vida. No final aqui diz que o Senhor Jesus, por meio da cruz, vai unir os dois povos, o judeu e a igreja. Mas entre o judeu e a igreja existe uma parede de separação. E a parede de separação é a lei carnal, é a lei de Moisés. Isso separa um do outro. Precisamente a igreja, não podia nem falar isso da igreja, porque a igreja não deveria ter parede de separação. Mas o que separa, irmão, é a lei de Moisés, a lei carnal. A lei é o caráter de Deus, a lei é a justiça de Deus. Então foi enviado primeiro a lei, através de Moisés, porque a lei denota aonde o homem transgride, e aonde Deus mostra que o homem transgride está escrito na lei de Moisés, que são 613 pontos, que está no âmbito social, no âmbito de limpeza, alimentar, sacerdotal, moral, a lei social moral, a lei sacerdotal e a lei também de área, terreno, pesos e medidas. Essa lei governava Israel e governa o homem, porque ali está onde o homem erra, aonde o homem não deve errar. Então a lei tinha a última sentença até João Batista, diz que a lei e os profetas duraram até João. De João para cá é anunciado o reino, é outro tema. A lei veio como luz, e os homens aproveitam a lei e faz dela chicote para com seu próximo, o que não é permitido para nós, porque nós estamos agora
na ordem de Cristo, e a ordem de Cristo suplanta a ordem de Moisés, que é a ordem levítica. Então, quem está em Jesus Cristo, nova criatura é, sem as obras da lei. Mas a lei acabou? Não, a lei é testemunha, ela só não tem mais a última palavra, porque a lei, até Jesus Cristo, tinha a última palavra, a ordem de sentença, de execução, não é verdade? Então chega Cristo, a lei fica como ponto informativo e como testemunha, mas não juiz da sentença. Agora a sentença é de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo manda para nós a misericórdia, na muita paciência de Deus, esperando os filhos de justiça, esperando os filhos da obediência. Então é com Jesus Cristo agora, não pode mais apresentar a lei, a não ser que vamos ao transgressor com palavras de mansidão, para que essa alma se sare e não se perca totalmente. Porque o que Deus quer realmente é recuperar a pessoa no estado espiritual, no estado mental e intelectual. Então nosso intelecto tem que absorver a justiça de Deus e não usar a lei como a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus agora é Jesus Cristo. É a fé em Cristo quem tudo pode a favor das nossas almas, porque é justo juiz, advogado e intercessor a favor dos homens. Aqui começa assim: porventura rejeitou Deus Israel? Não, Deus não rejeitou Israel. Deus aproveitou gente de Israel na época de Jesus Cristo, na época do apóstolo Paulo, e até o tempo do surgimento da igreja, e possivelmente até os anos 100, 200, 300, porque sempre o trabalho foi feito com Israel primeiro através do apóstolo Paulo, e isso prosseguiu nos anos seguintes. Paulo sempre buscava judeu para conformar os judeus que o Messias havia vindo. Então a nossa cultura do mundo presente é uma cultura cristão judaico. Agora a nova ordem que está por surgir quer acabar com essa doutrinação, com essa cultura cristão judaico, e quer implantar a libertinagem, aquilo que Deus sempre tentou controlar. Vamos dizer aqui, Deus não esqueceu o seu povo, Deus sempre lembrou do seu povo. Até Paulo fala aqui que enquanto ele estivesse no ministério dele, de evangelista, ele ia procurar incessantemente tentar a favor da sua nação, dos seus parentes, dos seus amigos, fazer com que o judeu conseguisse aceitar a Jesus Cristo como quem estivesse suplantando a lei de Moisés, porque Jesus cumpre a lei de Moisés e remonta toda a lei de Moisés, o tabernáculo, na sua pessoa e também na cruz, onde a cruz é o altar e Jesus Cristo é a oferta. Porque quem é mais, a oferta ou o altar? O altar é mais. Então a cruz é mais que a oferta. Então a cruz de Jesus Cristo, para os que creem, é salvação, mas para os que não creem na cruz de Cristo é vergonha, é decepção. E muitos não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo, não querem crucificar as suas paixões, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então Deus não rejeitou o seu povo, Deus vem trabalhando com Israel, mas Israel foi espalhado entre as nações, foi diáspora dos judeus, porque Jesus Cristo no horto diz que ele quis ajuntar Israel, mas Israel não quis dar ouvido a quem pertencia à paz deles. Por isso ela ia ser rodeada de tranqueira, e no ano 70, com fogo, tranqueira,
É destruído o monte de Jerusalém, é invadido por a soldadesca romana através de General Tito e destrói os muros, destrói a cidade, e Israel é espalhado entre as nações. Mas na palavra de Deus diz que no último 7 anos daria continuidade às 70 semanas de Daniel, porque desde a carta em que é dada a Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, até Jesus Cristo, morto e ressuscitado, ia passar 69 semanas de 7 anos. Mas são 70 semanas. Então as 69 semanas cumprem até Cristo Jesus ressuscitado, para ali a contagem das 70 semanas, e falta uma semana de 7 anos, que ela é para agora, quando foi estabelecida a nova ordem mundial, porque volta a ser feito o trabalho com os judeus. Os judeus voltam da diáspora, começam a voltar da diáspora, em 1948, quando é constituído o Estado de Israel. No ano 2008, houve um trabalho chamado a busca dos judeus, chamado de o retorno da diáspora. Então, um grupo de pessoas estabeleceram o grupo Eliezer para buscar judeus em toda a face da terra, pagando para vir, promovendo construção em casas de Jerusalém, para que os judeus se assentassem, os israelitas se assentassem em Jerusalém, porque isso é uma promoção de Deus aos judeus, ao israelita, para que ele volte para a terra, porque agora nos últimos 7 anos, Deus faça um trabalho com os judeus. É os judeus que o anjo disse a Daniel: 70 semanas está determinada sobre o teu povo. Então, quando os judeus é promovido a volta deles para Jerusalém, na época do rei Nabucodonosor, na época de Ciro, mas acaba um pouco, depois de Nabucodonosor é Ciro. Então Ciro reconstitui Israel novamente, até Jesus Cristo, o Senhor Jesus, para a contagem das 69 semanas, e as 70 semanas é agora, como eu disse. Então nós estamos muito perto da igreja ir embora. A igreja está pertinho de ir embora. Você ouvinte, você cristão, você não cristão, nós estamos muito perto da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque a diáspora dos judeus já foi chamada, o retorno dos judeus, está para ser implantada a nova ordem, termina a ordem de Cristo e começa a ordem do anticristo. Isso é uma promessa, irmãos, que vai suceder, já está cumprindo isso. Já está havendo fórum para reunir, para tomar medidas a nível de cidades, a nível de departamentos, estados, para que já comece, através de fórum da nova ordem mundial, comecem a promulgar e a exercitar as pessoas para colocar na mente deles a nova era que vai começar. Isso já não está mais oculto, isso já não é mais uma conspiração, já não é uma teoria conspirativa, agora já é realidade em que todas essas coisas estão tornando-se reais. Então, aqui sobre esse tema, Deus não esqueceu do seu povo. Deus trabalhou com o povo de Israel até um certo período, veio o Senhor Jesus Cristo, começa o trabalho com a igreja, termina o trabalho com a igreja e recomeça um novo trabalho com o povo de Israel. E esse trabalho, a igreja já não deve mais estar aqui. Eu sou do raciocínio pré-tribulacionista. Eu acredito que o Senhor Jesus venha antes da tribulação. Todos esses vulcões que estão acontecendo, essas chuvas, esses terremotos, são pré-indícios de que está muito perto a grande tribulação. Esses acontecimentos de vulcão, de terremoto, vai continuar mais, vai se multiplicar. Vai estar acontecendo ali tantos terremotos, lá não sei quantos, 20 aqui, 15 aqui, 30 lá. Dizem que já 50, 500 terremotos que estão em atividade. Falta só eles abrirem a crosta externa e eles
ser expelido. Isso aí é a grande tribulação. A grande tribulação é terremoto, é vento, é chuva, falta de comida, a nova ordem, perseguição aos cristãos. Então, a coisa que está para suceder tem esse aspecto. A grande tribulação vai ser algo terrível. Está tudo montado para que isso continue. É a ira de Deus sobre a humanidade, aqueles que não quiseram dar ouvidos à proposta de salvação, e também a ira de Satanás sobre os seus filhos. E esses são meus. Esses declararam que são meus, não foram no arrebatamento, então agora eles vão ver que eu governo com vara de ferro. É o que está por suceder. Então vamos aqui ver. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Se é por graça, já não é pelas obras da lei. De outra maneira, a graça não seria graça. O que Israel buscava não alcançou. Israel buscava a eleição com Deus, viver uma vida eterna com Deus. Mas não alcançou, porque a lei veio como espelho. A lei veio como espelho para que cada um facultasse o seu erro na lei. Mas o fim da lei, o propósito da lei, zerando a lei em todos os seus aspectos de comparativo, de 613 pontos, é chegar a um só ponto: amor ao próximo, respeito ao próximo, ajuda ao próximo. Mas a lei, ela toma um sentido de raiva, de ira por causa da transgressão. E o homem não sabe perdoar a transgressão dos outros. Por isso Cristo disse que a lei durou até os profetas, até João Batista, né? A lei e os profetas se encerram num ponto: não faça aos outros aquilo que você não quer para você. O que você quer para você, faça aos outros também. Aí está toda a lei e todos os profetas. Ou seja, isso aí consigna o amor ao próximo. Quem ama a Deus, ama o próximo. Quem ama o próximo, ama a Deus. Então Israel não alcançou, porque tinha como tiracolo a lei. Assim como na igreja também, muitos misturam Jesus Cristo com a lei de Moisés. Jesus Cristo disse: por causa de qualquer coisa vocês ficam cobrando dos outros. Transgressão que se paga com um cominho, transgressão que se paga com uma hortelã, uma transgressão que se paga a Deus no tabernáculo por coisa tão simples. Vocês não dão sossego, atam fardos pesados sobre os devedores. Mas o que eu quero é misericórdia. E vocês ficam fazendo as cobranças da lei, coisas que se pagam com coisa tão pequena como uma oferta de cominho, com uma oferta de hortelã. Vocês ficam colocando fardo pesado nos outros. E o mais importante da lei, o zerar da lei, o propósito da lei é a misericórdia. E o que eu quero é misericórdia. Seria bom vocês aderir a isso e não se aderir ao outro, que é a cobrança da lei. Mais uma coisa. Aqui está escrito: Deus deu o espírito de profundo sono aos judeus. Abraçaram a lei de tal forma, abraçam a transgressão do transgressor, baseado na maldade dos seus corações e baseado na proposta da lei que indica o erro das pessoas. A maldade aumenta no coração do homem porque ela tem um respaldo. Quando vem Jesus Cristo dizendo para ter misericórdia do transgressor, isso não é facultado, fica mais facultado no coração da pessoa a maldade, e não entende a mensagem de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é a oferta para o transgressor. Ele é a oferta. Ele foi entregue a favor de nossas almas. E no mundo cristão, as pessoas não estão vendo dessa forma. Ele é a nossa oferta. O próximo estudo vou falar sobre isso. Escureçam-se os olhos para não verem o que? A Cristo, a nova doutrina. Torne-se da sua mesa em laço. Qual a mesa deles? A lei de Moisés. E a armadilha. A lei de Moisés, que é a lei aonde o homem transgride em suas ações. Ele errou.
ele pecou, ele transgrediu. Quem és tu que julga teu irmão e faz o mesmo? Ele não devia ter pecado, mas ele pecou. Mas você também não deve acusar, e você acusa. Então você está no mesmo paralelo que o transgressor, que você diz que é transgressor. Então isso para você é uma armadilha, isso é uma trampa, né? A lei de Moisés que foi dada é uma trampa, é você não buscar a razão da condenação que existe dentro de cada um, porque a lei está dentro de cada um. Então, torne-se da sua mesa em laço. A mesa dos judeus era a lei, né? Planada no coração do homem e exposta também no livro da Torá. E isso permanece. E muitos sentados na cadeira de Moisés falando de Jesus Cristo, usando a lei também, e ela é armadilha contra você. Então nós temos que viver livre da lei. Se o teu irmão, se o teu próximo sai do caminho da sã doutrina, da obediência a Deus, encaminha-o tal com palavras de mansidão para que sare e não se perca. E se você usar palavra dura, você também está transgredindo. Paulo disse: eu como apóstolo, eu posso corrigir uma pessoa, mas eu não vou além da medida, porque se eu for além da medida, eu coloco impedimento no meu desenvolvimento de obediência a Deus e faço que o outro também seja impedido de desenvolver a fé dele para com Deus. Então isso é uma armadilha. Nós temos que saber separar o bem que está em nós e o mal que está em nós, e não expor o mal que está em nós, porque isso já foi feito lá no Jardim do Éden. O bem e o mal está dentro do homem. Paulo disse: como que eu vou me livrar disso? E diz aqui: eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para estimular os gentios à salvação. Quando agora Jesus Cristo vier e levar a sua igreja, que está sendo preparada, então os judeus que estão em Israel, que agora vai começar a grande tribulação, a igreja sobe, começa a 70ª semana de Daniel, que é chamado a angústia de Jacó, que é a angústia de Israel, porque eles vão ser angustiados. E daí vai ser extraído os judeus que vão se salvar, que são 144 mil. Esses judeus vão ter notícia de que a igreja subiu. E isso vai estimular neles a crerem em Jesus Cristo, dizendo: esse era o Messias. Realmente, o mundo gentio creu que o Nazareno era o Messias, e o mundo gentio foi salvo, e nós ficamos, porque nós estávamos estribados na lei. Jesus Cristo vai vir agora, parte da igreja sobe, parte da igreja fica para a grande tribulação e ser perseguido, para arrumar o seu sentido sobre o próximo, porque as virgens que não tinham azeite não tinham justiça, porque queriam ser justos diante de Deus através da justiça da lei, que é a cobrança ao transgressor. E a justiça de Deus é amor ao próximo. Quando João vê lá no céu os salvos vestidos de justiça, de roupa branca, essa justiça que estava representada com roupa de linho fino é a justiça de Deus, mas não a justiça que vem da lei, que diz aqui em Romanos. É a justiça que vem da fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo pode sarar todos, porque Ele está no comando do barco, do navio. Ele é o advogado, Ele é a oferta, e Ele é a oferta constante, a oferta permanente. Constantemente, na oferta da cruz que fez ao Pai, Ele tornou-se um intercessor constante e permanente. Por isso que o sacrifício da cruz é chamado de sacrifício contínuo, o qual vai ser levantado, tirado da terra
nos próximos 3 anos e meio. Quando a igreja sobe, ainda o sacrifício contínuo está sobre a terra para os judeus. Depois de 3 anos e meio, Jesus recolhe o tempo do sacrifício contínuo e entra o governo de Satanás sobre esse mundo 3 anos e meio, até chegar a guerra do Armagedon. É o que está por acontecer. Então diz aqui: eu quero ver se de alguma maneira eu posso incitar a salvação da minha carne e salvar algum deles. Quem fala isso? O apóstolo Paulo, aqui em Romanos 11, 14. Eu quero ver se de alguma maneira eu posso incitar a salvação da minha carne e salvar algum deles. Que não é fácil tirar essa lei governante dentro do coração do ser humano. Porque dentro do nosso coração, nos nossos genes está o bem e o mal. E muitas vezes eu deixo mais o mal prevalecer do que o bem. Porque para prevalecer o bem eu tenho que crucificar a minha paixão. Por isso Jesus disse: quer me seguir? Então você traz uma cruz e negue a si mesmo. Negue a paixão do teu ego mal, crucifica na cruz, para que você possa manifestar a justiça de Deus baseada na misericórdia. Então, os ramos foram quebrados, eles, os judeus, para que eu fosse enxertado no lugar deles, né? E nós estamos em pé pela fé. Então não te ensoberbeças sobre o judeu, mas teme, porque se Deus não poupou eles, que tinham raiz santa por causa de Abraão, na promessa feita a Abraão, teme, porque Deus também pode não poupar a ti. Se eles fortaleceram a lei no coração deles, eles foram quebrados. Você também que está fortalecendo a lei no seu coração, você também pode ser quebrado. Muito difícil. Deus não poupou a eles por causa da lei no coração. Tema, porque também pode não poupar a ti que você tenha lei no seu coração. O 22 diz assim, Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus foi bom para nós e foi severo para eles. Agora, Deus vai ser bom para eles e vai ser severo conosco, por causa da lei de Moisés. Vê? Foi severo porque eles tinham a lei, mas não sabiam livrar-se da lei. Nós tínhamos a lei, mas não tínhamos documentado nada sobre a lei, que é a Torá. Então Deus foi severo com eles e foi bom para nós. Agora que nós conhecemos a doutrina de Cristo, cuidado, Deus seja severo para nós e volta a ser bom com Israel, mas para os 144 mil. E aqui diz: e também eles, se não permanecer na incredulidade a respeito a Jesus, serão enxertados, porque Deus é poderoso para voltar a enxertar eles. É o que Jesus Cristo vai fazer. É o que Cristo Jesus vai fazer. Então diz que, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando completar a plenitude dos gentios que hão de crer no Evangelho e na justiça que vem pela fé em Jesus Cristo, termina o tempo dos gentios e começa o tempo de Israel. Aí os gentios não devem estar mais aqui, porque já venceu o tempo dos gentios. Já subimos com Deus agora no arrebatamento. Então, diz aqui, esses também, no 31, esses também agora foram desobedientes, mas também alcançarão misericórdia. Eles alcançarão misericórdia, porque a nós também foi dado misericórdia, né? Eles tiveram contato com Deus, Deus deixa eles e vem para nós. Aí Deus termina o trabalho com nós e volta a misericórdia para eles. Isso é 11 de Romanos. Isso é o fim dos tempos. Isso é o fritar dos ovos. Estamos no finalzinho, porque a geopolítica mundial já está dizendo que vem aí um novo governo, né? Esse é o governo das 70 semanas de Daniel. É o governo do fechamento dos livros. É o governo onde vai ser levantado, né,
aquele que vai exigir a marca de todo mundo. Então, querido ouvinte, presta bem atenção, considera as minhas palavras, porque o tempo está chegando ao fim. Se você quiser saber mais sobre isso, quiser fazer pergunta, pode fazer. E também tem pessoas do teu lado e na tua cidade, pessoas que podem contribuir para aumentar o teu conhecimento a respeito da vinda do Senhor Jesus. Muito obrigado, a paz de Deus e uma boa tarde.